Todos achavam que a Rolls-Royce estava acabada. Após demissões em massa, contratos cancelados e anos de silêncio, o mundo da aviação parou de acompanhar. A Boeing e a Airbus estavam ocupadas lutando pela dominância global. A GE estava exibindo seus motores recordistas. E a Rolls-Royce, apenas um nome do passado, uma marca de legado sem nenhuma nova vantagem. Ou assim pensavam. Porque, enquanto a indústria seguia em frente, a Rolls-Royce ficou no escuro por um motivo. A portas fechadas, eles estavam construindo algo que ninguém esperava. Não uma atualização menor, não um esboço conceitual, mas um protótipo totalmente funcional do motor a jato mais avançado já criado. Eles o chamam de UltraFan. E ele não apenas supera sua última geração. Ele dá um salto sobre toda a indústria. É maior, mais leve, mais inteligente, mais eficiente e, mais importante, não é uma teoria. Ele funciona. Já foi testado com sucesso. Enquanto a Boeing lutava com atrasos e a Airbus reforçava a tecnologia antiga, a Rolls-Royce silenciosamente deu um passo que pode inverter toda a hierarquia da aviação. Porque o UltraFan não é apenas um motor, é um ponto de virada. Ele é projetado para funcionar com combustíveis sustentáveis. É compatível com hidrogênio e sistemas híbridos, e oferece até 25% melhor eficiência de combustível do que qualquer coisa que a Rolls-Royce já construiu. Antes de nos aprofundarmos, certifique-se de curtir e se inscrever. Esta guerra de motores está apenas começando. A história fica ainda mais interessante porque a Rolls-Royce não apenas construiu um motor mais inteligente. Eles construíram um desafio direto ao peso pesado reinante, o GE9X. Essa coisa é um monstro. 134.000 libras de empuxo. Um motor recordista feito especificamente para o Boeing 777X. Puro músculo, puro poder. Mas aqui está o problema. Ele está preso no passado. O GE9X é enorme, pesado e está preso a um único tipo de aeronave. A Rolls-Royce olhou para isso e seguiu um caminho diferente. Eles construíram o UltraFan com modularidade em mente. Em vez de buscar mais empuxo, buscaram mais controle. Uma caixa de engrenagens que permite que o ventilador e a turbina girem em suas próprias velocidades perfeitas. Uma razão de bypass superior a 15 horas e 1, a mais alta já vista na aviação comercial. Isso sozinho reduz o consumo de combustível em mais de 25% em comparação com o Trent XWB. E, diferentemente do modelo de tamanho único para um avião da GE, o UltraFan é escalável. Mesmo núcleo, diferentes classes de empuxo. Ele pode alimentar aviões de corpo largo, de corredor único e futuras aeronaves de hidrogênio elétrico, todos com uma única plataforma. A GE fez uma declaração. A Rolls-Royce fez um sistema. Então, agora a indústria enfrenta uma escolha. Mais empuxo ou mais futuro, porque o UltraFan pode não ser o motor mais barulhento do céu, mas pode ser o que voará por mais tempo. E se você está se perguntando como a Rolls-Royce conseguiu isso, tudo se resume à precisão de engenharia em todos os níveis. Vamos começar com aquele enorme ventilador de 140 polegadas. É o maior já feito para um motor a jato comercial. Mas o tamanho sozinho não é o que o torna revolucionário. Cada pá é forjada a partir de compósitos de carbono reforçados com bordas de titânio. Isso significa que é forte o suficiente para sobreviver a uma colisão com um pássaro, mas leve o suficiente para economizar peso significativo. Agora combine isso com uma razão de bypass de 15 horas e 1. Mais ar contorna o núcleo do motor, criando mais empuxo com menos combustível. Mais silencioso, mais limpo, mais eficiente. Esse é o ponto ideal que todo fabricante de motores tem perseguido. O UltraFan chegou lá primeiro. Mas o segredo real é a caixa de engrenagens. Ela desacopla o ventilador das turbinas, permitindo que ambos girem em suas velocidades ideais. É como dar múltiplas marchas ao motor, e isso torna tudo mais eficiente. Dentro do núcleo, a Rolls-Royce foi ainda mais longe. Em vez de ligas metálicas tradicionais, eles usaram compósitos de matriz cerâmica. Esses materiais suportam calor e pressão insanos, permitindo que o motor funcione mais quente,
aumentando a eficiência térmica e reduzindo ainda mais o uso de combustível. E nada disso é hipotético. Foi testado, verificado. 64 megawatts de energia através da caixa de engrenagens. Um recorde mundial. Números reais. Desempenho real. O Ultrafan não é um protótipo. É uma prova de conceito que funciona. E é tudo parte de algo muito maior. Porque este motor não foi construído isoladamente. É o resultado de 4 décadas de inovação implacável. O Ultrafan não saiu do nada. Este motor é o produto de 4 décadas de engenharia implacável. Cada avanço, cada falha, cada lição comprimida em uma máquina. Nos anos 1970, a Rolls-Royce mudou o jogo com o RB211, introduzindo o projeto de motor de 3 eixos que estabeleceu a base para as viagens modernas de longo curso. Depois veio a série Trent, o 700, o 900, o XWB. Cada um alimentou aeronaves carro-chefe como o A330, o A380 e o A350. Cada um levou ao limite a eficiência, o desempenho e as emissões. Mas mesmo o Trent XWB, o motor mais eficiente em uso comercial hoje, tinha seus limites. A Rolls-Royce sabia que não podia apenas melhorar o passado. Eles tinham que começar do zero. O Ultrafan não é uma evolução do Trent. É um projeto limpo. É a primeira vez que a Rolls-Royce usa arquitetura com caixa de engrenagens em um motor de classe de corpo largo. É o primeiro a integrar compósitos de matriz cerâmica em zonas quentes críticas. E é o primeiro a adotar impressão 3D em larga escala para componentes estruturais, reduzindo o peso, aumentando a durabilidade e reduzindo o desperdício. Mas aqui está a parte que o público nem sempre vê. Enquanto a maioria das pessoas se preocupa com empuxo e tamanho, as companhias aéreas se preocupam com números. Custos operacionais, manutenção, consumo de combustível, penalidades regulatórias. E é aí que o Ultrafan inverte toda a equação. Este motor reduz o consumo de combustível em até 25% em comparação com o Trent XWB. Isso não é propaganda enganosa. São milhões de dólares em economia por aeronave por ano. Num momento em que o combustível de aviação consome mais de 30% das despesas totais de uma companhia aérea, o Ultrafan não é apenas impressionante, é financeiramente irresistível. E não para no combustível. A construção modular do Ultrafan significa menos peças únicas e manutenção mais rápida. Suas temperaturas operacionais mais baixas significam menos desgaste nos componentes. Ele usa análise preditiva para detectar problemas potenciais antes que aconteçam, evitando atrasos, tempo no solo e falhas inesperadas. E, em segundo plano, a pressão está aumentando. Os governos não estão mais pedindo às companhias aéreas que reduzam as emissões. Eles estão mandando. A iniciativa Fit for 55 da UE já está penalizando voos com altas emissões. A Organização da Aviação Civil Internacional está estabelecendo limites globais. Até os passageiros estão escolhendo voos com base no impacto ambiental. Os antigos motores a jato foram construídos para uma era que está desaparecendo rapidamente. O Ultrafan é construído para o que vem a seguir. Ele está pronto para combustível de aviação sustentável 100% desde o primeiro dia. Ele é projetado com futuros sistemas de hidrogênio em mente e construído para evoluir, para mudar para um papel híbrido elétrico quando chegar a hora. Este motor não precisa ser reformado para o futuro. Ele já está lá. E depois ao ruído, um custo invisível que a maioria das pessoas esquece. Aeroportos em toda a Europa e na Ásia estão reprimindo a poluição sonora. Aeronaves barulhentas perdem horários de decolagem, enfrentam multas ou são proibidas de operações noturnas. A alta razão de bypass e a arquitetura inteligente da caixa de engrenagens do Ultrafan o tornam um dos grandes motores mais silenciosos já testados. Isso significa que as companhias aéreas podem operar por mais horas em mais locais com menos restrições, o que se traduz diretamente em mais receita. Então, quando as companhias aéreas olham para o Ultrafan, elas não veem apenas um salto na engenharia. Elas veem contas de combustível menores, menos atrasos, menos impostos de carbono, maior flexibilidade e melhores margens.
E é por isso que a indústria está prestando atenção agora. Porque o UltraFan não é um protótipo futurista. É a ferramenta econômica mais afiada que as companhias aéreas viram em décadas. Os motores a jato tradicionais são feitos usando processos de fundição, soldagem e usinagem que são complexos, lentos e pesados. A Rolls-Royce mudou o jogo. Os componentes críticos do UltraFan, incluindo pás, suportes e suportes internos, são impressos usando ligas e compósitos de alta resistência. Isso permite designs de fluxo de ar mais intrincados, menos desperdício de material e peças mais leves com maior tolerância ao calor. Até as enormes pás do ventilador de 140 polegadas não são convencionais. Elas são feitas de material compósito de carbono, mais leve que o titânio, mas reforçadas com bordas de ataque de titânio para a durabilidade. Essa combinação reduz o peso total do motor enquanto aumenta a resistência. Um raro ganha-ganha no design aeroespacial. E vamos falar sobre o núcleo, o ambiente mais extremo dentro do motor. Aqui, a Rolls-Royce usou compósitos de matriz cerâmica, CMCS, um material que pode suportar temperaturas muito além do que as ligas metálicas podem tolerar. Isso significa que o motor pode funcionar mais quente, o que aumenta a eficiência térmica e reduz o uso de combustível. Os CMCS também são mais leves e resilientes, reduzindo a fadiga ao longo do tempo. E então há a caixa de engrenagens, a joia da coroa da arquitetura do UltraFan. Ela permite que o ventilador gire mais devagar enquanto as turbinas giram mais rápido, permitindo que cada seção opere em sua velocidade ideal. Isso não apenas reduz o consumo de combustível, mas também reduz o estresse do motor e abre a porta para a escalabilidade modular em diferentes tipos de aeronaves. Mas a Rolls-Royce não inovou apenas dentro do motor. Eles reimaginaram como o motor se integra com a aeronave. E para isso, eles formaram uma aliança perigosa. Porque, em 2018, a Rolls-Royce silenciosamente assinou um acordo com a Airbus. O objetivo, testar em voo o UltraFan como parte de um sistema de integração completo, não apenas como um motor intercambiável, mas como uma arquitetura de propulsão completa. Motor, pilar, carenagem, todos construídos juntos, otimizados juntos. Esta parceria não foi apenas um aperto de mão. Foi cofinanciada pelo programa Clean Sky 2 da União Europeia, uma iniciativa de pesquisa de 1 bilhão de euros focada em reduzir drasticamente as emissões da aviação. A Airbus sabia o que queria: um caminho para a próxima geração de aeronaves de longo e curto curso construídas com sustentabilidade integrada, não adicionada posteriormente. E a Rolls-Royce? Eles queriam que seu motor voasse primeiro nas maiores plataformas da Europa. Foi uma combinação perfeita. Juntos, eles estão construindo sistemas integrados de propulsão que vão além do empuxo. Eles estão mirando em ruído, arrasto, economia de combustível, até mesmo técnicas de fabricação como termoplásticos de alta taxa e montagens soldadas automatizadas que podem escalar rapidamente. E a Boeing? Ela não estava na sala. A GE também não. Enquanto a Boeing aposta tudo no GE9X e em suas parcerias envelhecidas, a Airbus e a Rolls-Royce estão co-desenvolvendo o futuro em silêncio. E, falando em silêncio, o UltraFan tem mais uma vantagem sobre a qual quase ninguém fala, mas da qual todos os aeroportos se importam. Ruído. O ruído do motor a jato tem sido um dos maiores problemas da indústria da aviação por décadas. Decolagens e aterrissagens geram a maioria das reclamações das comunidades que vivem perto dos aeroportos. E os governos estão começando a responder não apenas com multas por ruído, mas com restrições de horários de voo, toques de recolher e faixas operacionais. O UltraFan foi construído com essa realidade em mente. Graças à sua razão de bypass ultra alta, o ventilador move mais ar em velocidades mais baixas, o que naturalmente produz menos ruído. E o design da caixa de engrenagens reduz ainda mais a velocidade do ventilador, especialmente durante a decolagem e a descida, as partes mais barulhentas do voo. O resultado: uma queda massiva em decibéis sem sacrificar o desempenho. Para as companhias aéreas, isso significa menos dores de cabeça regulatórias. Elas podem operar em aeroportos sensíveis ao ruído,
voar à noite e solicitar horários de voo adicionais dos quais aeronaves mais barulhentas são barradas. Não se trata apenas de conforto do passageiro. É sobre acesso, flexibilidade e receita. E para as autoridades aeroportuárias, motores mais silenciosos tornam os planos de expansão mais fáceis de aprovar porque as aeronaves equipadas com ultrafan atendem a metas de ruído mais rigorosas que os motores antigos simplesmente não conseguem. É uma vantagem sutil, mas estratégica. Porque, à medida que mais países começam a tratar o ruído aeroportuário como poluição, os motores mais silenciosos terão um impacto comercial mais alto. Então agora você tem um motor a jato que não apenas é poderoso e eficiente, mas também é leve, modular, pronto para o futuro e silencioso. Então, onde isso deixa a Boeing? Em uma posição perigosa. Porque, enquanto a Airbus e a Rolls-Royce silenciosamente avançavam para a integração total, a Boeing permaneceu atada à GE e às arquiteturas de motor legadas que foram otimizadas para poder bruto, não para a flexibilidade futura. O GE9X é inegavelmente poderoso. Também é enorme, firmemente acoplado à plataforma 777X e construído com um foco mais estreito. E aqui está o problema. O programa 777X tem sido atormentado por atrasos, anos atrás do cronograma. Certificação adiada, pedidos reduzidos. Enquanto isso, o ultrafan não alimenta apenas um avião, é modular. Essa é a parte que poucas pessoas entendem, mas é a verdadeira jogada magistral. O ultrafan foi construído para escalar. Mesma arquitetura central, múltiplas classes de empuxo. Ele pode ser ajustado para jatos de corredor único, corpos largos de longo curso e até futuros sistemas de propulsão híbridos elétricos ou de hidrogênio. Não é um motor, é um ecossistema inteiro. E esse design modular abre a porta para algo revolucionário. Unificação de frota. As companhias aéreas odeiam gerenciar vários tipos de motor. Peças diferentes, equipes diferentes, cronogramas de manutenção diferentes. É caro. É ineficiente. A adaptabilidade do ultrafan oferece uma solução única para vários modelos de aeronaves. Isso significa custos de treinamento mais baixos, logística mais fácil e contratos de serviços simplificados, tudo o que se traduz em enormes economias ao longo do tempo. E enquanto a GE continua a depender de megamotores específicos para aeronaves, a Rolls-Royce agora tem algo que pode se mover horizontalmente pelo mercado. Não se trata mais apenas de vender motores. Trata-se de prender ecossistemas de companhias aéreas. E com a Airbus já integrando o ultrafan em seu roteiro futuro, a mensagem está clara. A próxima geração de aeronaves não será projetada em torno de motores. Os motores serão projetados junto com a aeronave desde o primeiro dia. Esse é o tipo de alinhamento que a Boeing atualmente não tem. E é o tipo de lacuna que não afeta apenas um avião. Ela remodela a participação global no mercado. Porque o que acontece quando você é uma companhia aérea olhando para 5, 10 ou 20 anos no futuro? Você vê custos crescentes de combustível, metas de emissões mais rígidas, novas regras sobre ruído e aeronaves que precisam permanecer em serviço por mais tempo do que nunca. Agora pergunte a si mesmo: você aposta em um motor construído para a última plataforma ou em um construído para evoluir com o que vier a seguir? Esse é o poder silencioso do ultrafan. Não é apenas um motor, é uma jogada de plataforma. E isso nos leva ao ponto final. Isso não foi apenas sobre construir uma turbina melhor. Foi sobre construir alavancagem. A Rolls-Royce agora detém uma chave que desbloqueia flexibilidade para as companhias aéreas, desempenho para os passageiros e sustentabilidade para os reguladores. E eles fizeram isso em um momento em que cada peça do quebra-cabeça da aviação está sendo reavaliada. Economia pós-pandemia, pressão ambiental, aceleração tecnológica. O ultrafan não apenas marca as caixas. Ele muda completamente o campo de jogo. Ele transforma a eficiência de combustível em participação de mercado. Transforma a sustentabilidade em uma vantagem competitiva. Transforma o design do motor em estratégia de companhia aérea. E talvez o mais importante, força todos os outros a acompanharem. A GE terá que responder. A Boeing terá que repensar.
Todo o ecossistema de motores terá que se mover mais rápido, de forma mais inteligente e mais enxuta. Porque o Ultrafan não está aqui apenas para competir, está aqui para mudar as regras. Então, da próxima vez que você ouvir alguém dizer que a Rolls-Royce é apenas uma marca de legado, você saberá melhor. Eles não apenas sobreviveram. Eles podem ter acabado de construir o futuro.